Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa O Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima e também diretor do Jornal Diocesano. É com alegria que estou convosco e agradeço desde já o terem aberto as portas da sua casa e espero também do seu coração para acompanhar este nosso programa. Através do programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que o Espírito Santo fez descer sobre a Igreja, derramou nos corações de algumas pessoas e através dos quais nasceram congregações religiosas, associações, movimentos, novas comunidades, uma quantidade enorme de realidades que na Igreja desabrocham, enchem de colorido, de dinamismo, de vitalidade a Igreja e, naturalmente, enriquecem a sua vida e contribuem para uma maior frutuosidade da sua missão. E, portanto, dão mais vida à Igreja. Hoje queremos levar até si o conhecimento de uma congregação, talvez menos conhecida do que muitas outras que aqui são apresentadas, pela sua presença mais recente na Igreja em Portugal. Trata-se das Filhas de São Camilo. Para nos dar a conhecer quem foram os fundadores, qual foi a sua origem, qual é o seu carisma, quais a sua espiritualidade, a que tipo de atividades se dedicam, temos connosco a irmã Francisca Mendonça, a quem eu saúdo e agradeço também pela sua presença e pela disponibilidade da congregação em dar-se a conhecer através deste sistema da Canção Nova. Muito obrigada, Sr. Padre Jorge. Eu aqui agradeço ao Sr. Padre e à Canção Nova pelo convite que nos foi feito. E aproveito também para saudar todos aqueles que nos acompanham neste programa. Sim. Irmã Francisca, começava por lhe pedirem que se apresente. Quem é? De onde vem? Há quanto tempo está nesta congregação? Eu sou, irmã Francisca, sou brasileira. Quase nem parece. Estou já há muitos anos em Portugal. Sou irmã, fiz minhas bodas de pratas o ano passado, por isso são 25 anos já passados em congregação. Fiz a minha formação em Roma e vim mesmo para a abertura da casa em Portugal, que este ano também faz 25 anos de presença em Portugal, na Diocese de Lamego. Muito bem, já iremos depois conhecer mais em detalhe. Agora vamos assistir a uma peça que a equipa da Canção Nova preparou para si, que nos dá um retrato, um primeiro retrato, digamos assim, das origens e das características desta congregação das Filhas de São Camilo. Prestemos então atenção. A congregação das Filhas de São Camilo inspira-se no espírito de São Camilo de Leres, fundador da Ordem dos Ministros dos Enfermos Camilianos, que tem por ideal servir Cristo nos enfermos mais necessitados. A congregação das Filhas de São Camilo começou com um núcleo de 3 membros em 1892, sob orientação do Padre Tesa. Instalaram-se em Roma, perto da Basílica de São João Latrão. Aí deram os primeiros passos para se constituírem como religiosas, tomada do hábito, escolha do nome, formação religiosa e mesmo técnica, em ordem ao futuro trabalho. No final deste ano eram já 14 membros. No entanto, surgiram dificuldades no estabelecimento da nova congregação em Roma, pelo que esta teve de ser aprovada não como congregação, mas como pio-conservatório ao cuidado de um vigário do Papa. Sob este título, continuará a crescer e a estabelecer-se em hospitais, clínicas, não só em Roma, mas um pouco por toda a Itália. Devemos considerar como momentos de consolidação do Pio Conservatório Filhas de São Camilo a profissão dos votos temporários por Josefina Varini, que incluíam um 4º voto de serviço aos enfermos, inclusive com o risco da própria vida. No hábito de cor branca, cinza ou preta, destacava-se uma cruz vermelha, igual à da Ordem dos Ministros dos Enfermos Camilianos, representando assim a união ao sofrimento de Cristo e ao sofrimento dos doentes. No emblema, por sua vez, é apresentada a cruz vermelha sobre um escudo azul, acima do qual paira uma coroa. Por baixo, uma faixa branca com o nome da congregação une 2 ramos de oliveira. Desde 27 de maio deste ano estão em Fátima, na Moita Redonda, com 3 irmãs na comunidade. Em alguns países, onde a presença desta congregação é muito significativa, constituíram-se como associação, com o propósito de ter personalidade jurídica civil que facilita as relações com o Estado.
E então voltamos à conversa, voltamos à sua presença e para a conversa com a irmã Francisca. Irmã Francisca, ouvimos que as filhas de São Camilo têm a sua origem num santo, talvez não tão conhecido em Portugal por não ser português, São Camilo de Lelis, e que depois teve a sua origem propriamente no padre Luís Tetza e na jovem romana Josefina Vanini. Conte-nos, assim, brevemente, a história destes 3 cristãos. Olha, São Camilo de Lelis é um santo do século XVI, padroeiro dos hospitais, dos doentes, dos médicos, dos enfermeiros, de todo o pessoal sanitário. Foi um santo que converteu-se, era um militar, converteu-se aos 25 anos, por isso conheceu bem o mundo antes de conhecer a Deus, e converteu-se para os doentes, porque ele primeiro sentiu em si o que iria dizer ser doente. São Camilo tinha uma ferida que fez na guerra, uma ferida, hoje diríamos uma ferida cancerosa, que na altura não havia cura. Foi internado num hospital dos incuráveis em Roma e conheceu ali o estado em que viviam os doentes e como eram tratados, que na altura quem tratava dos doentes eram os presos, só para termos uma ideia do que era. Era um castigo para eles cuidarem dos doentes. E São Camilo sentiu na sua pele que aquilo não era cuidado. E por aí ele começou a pensar, não, temos que dar uma volta nisto. E conseguiu, foi com outros colegas, com inclusive um sacerdote, juntando grupos, nunca teve intenção de fundar o quê, mas começaram a tentar. E revolucionaram o mundo dos hospitais na altura. O padre Luís Tetza, depois, já estamos no século XIX, é um filho de São Camilo, porque São Camilo funda os Padres e Irmãos Camilianos, com o intento de cuidar dos doentes com o amor de uma mãe ao seu único filho doente. E no século XIX, os padres sentem que este amor de mãe, ninguém mais que uma mulher poderia fazer viver realmente, por mais que eles o fizessem, uma mulher o daria muito mais por ser mãe, não mais mãe. E transmite, o padre Tetza transmite as mesmas constituições dos padres, tem esta intuição e começa a procurar a quem? Encontra esta jovem, que era uma órfã, amada Josefina Vanini, era órfã, tinha sido criada, cresceu com as irmãs vicentinas no orfanato e gostaria de ter sido vicentina, só que por estado de saúde, etc., não pôde realizar a sua vocação e no retiro espiritual encontra o padre Luís Tetza, que vê nela muita característica para ser a futura fundadora daquilo que ele estava, realizadora, daquele sonho que ele tinha e trazia consigo. Ele tinha já o encargo da Ordem dos Padres Camilianos de fundar um ramo feminino, camiliano, e então propõe a Judite Vanini na altura. Judite, num primeiro momento, diz que não, que vai rezar e tal, e depois de um tempo de reflexão, se põe à disposição do padre Tetza, e é depois a primeira filha de São Camilo. Iniciam em Roma, e depois a congregação se espalhou por os 4 continentes. Então, vamos agora explorar um bocadinho essas origens. Como é que tudo começou, partindo exatamente destas 2 figuras? Então, o padre Tetza iniciou a transmitir, não só através dos conhecimentos, o espírito de São Camilo e as regras camilianas às irmãs, mas começaram ele no hospital do Espírito Santo em Roma, ele levava mesmo as irmãs a fazer prática desde o primeiro momento. Iniciaram-se em 3, eram 3 jovens que reuniram-se, tinham o seu tempo para oração, tinham o seu tempo para prática direta com os doentes, porque este é o nosso único carisma. Nós não fazemos outra coisa na igreja. O nosso trabalho, o nosso serviço à igreja é o serviço aos doentes. E mais, porque São Camilo já tinha os padres e ele também transmitiu às irmãs que o nosso cuidado era, além dos 4
Era uma consagração com os 3 votos religiosos, mas um 4º voto instituído por São Camilo, que era de servir os doentes mesmo com risco de vida. E por isso, desde um primeiro momento, foi introduzindo estas jovens neste espírito. Começou-se com assistência domiciliária, foi o primeiro trabalho, a recolher as velhinhas em casa, 2, 3, foi aumentar, depois tivemos que aumentar casas, mudar de casa, porque começou-se a estar, não havia mais espaço, até que começaram a surgir as obras, porque depois já, mesmo os doentes que iam assistir nas casas, as irmãs iam, às vezes trocavam-se de noite, faziam o serviço parte de dia, parte de noite, e era já um trabalho mesmo perigoso em si, para as irmãs irem sempre, saírem a qualquer hora da noite para irem nas casas. Começaram a formar-se obras, casas, lares de idosos, hospitais, devagar as clínicas e, até hoje, nós normalmente quando vamos para uma nação, com algumas exceções, como em Portugal, normalmente abrimos logo um lar de idosos e uma clínica, um hospital. Hoje, nós, por exemplo, em Portugal, já partimos já com assistência domiciliária, inclusive em Fátima, porque é a nossa origem mesmo ir às casas, começar nas casas e depois nas obras onde estamos. Então vamos já depois desenvolver um pouco isso. Carisma, normalmente pode definir-se como uma palavra de Deus que é vivida de forma mais intensa ou original por os fundadores ou por um grupo de pessoas. Já percebemos que este carisma tem que ver com os doentes. Existe essa palavra de Deus onde se reflete o carisma das irmãs filhas de São Camilo? Existe e muito claro. O São Camilo, na primeira constituição da ordem, ele chama logo a palavra de Deus e, se queremos, podemos ler juntos. Sim. Até, no Mateus 25, 35, 40, onde nós vamos ver quando Jesus, no juízo final, chama... enumera as obras de misericórdia. Enumera todas as obras de misericórdia e o rei dirá, o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era peregrino e acolheste-me, nu e vestiste-me, enfermo e visitaste-me. E depois perguntarão ao rei: quando é que te vimos nu e te vestimos, doente e te visitamos e te assistimos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Portanto, está aí, digamos assim, aquela palavra que inspira a vossa ação. A irmã Francisca já disse alguma coisa, então de que formas hoje tentam concretizar este carisma na vossa vida, na vossa atividade na Igreja e no mundo? Nós estamos presentes em hospitais, clínicas, como eu disse. Em Portugal nós estamos no lar de idosos e nós temos a certeza, São Camilo chegava a ajoelhar-se, a pedir perdão a um doente, da certeza que ele tinha que ali estava presente a pessoa de Jesus. E é isso que nós procuramos de assimilar, de viver e de transmitir aos nossos colaboradores. As pessoas que trabalham conosco sabem que ao centro do nosso serviço tem que estar a pessoa do doente, do idoso, da pessoa necessitada, na globalidade do seu ser, na assistência espiritual e corporal, porque não podemos dividir as duas coisas, não é? Portanto, digamos assim, se hoje se fala em competência profissional, as irmãs têm uma dupla competência. As irmãs, além da competência que é dada como religiosa, cuidados, não é? E de cuidados, a competência espiritual. Nós somos obrigadas, entre aspas, a estar preparadas para os dois lados, para a parte espiritual e corporal. Por isso aqui,
a maioria das irmãs, não só preparamos mesmo na parte de medicina, de enfermagem, etc., mas na parte social, e muitas irmãs fazem o curso de teologia para ter uma doutrina sólida para transmitir também aos utentes que nós temos. As irmãs, onde é que estão presentes no mundo? Nos 4 continentes. Estamos nas Américas, nas Áfricas, nas Índias, na Europa. Falta-nos a Oceania, que está inspirado neste momento. E continua a crescer a congregação ou não? É uma congregação em fase de expansão, em modo particular neste momento. Na Europa não, infelizmente, mas temos nas Filipinas, mesmo na América Latina, ainda temos muitas vocações. Na África, não é nunca o número de um tempo, a gente sabe, mas estamos a apostar muito. O sermos menos ajuda-nos a ser mais. E eu acho que também por aí falhamos de qualidade em todas as áreas, não é? Por isso também não é só o número, mas também sermos mais verdadeiras filhas de São Camilo, onde nós estamos, não, claro, evidentemente trabalhando para aqui e esperando que o Senhor da Messe continue a chamar para que a obra cresça e nunca falte quem cuide dos doentes, porque cuidar, há muita gente que cuida, agora é a maneira de cuidar do voltar-se para um utente, é que diferencia. Esse é certamente um desafio no Ocidente, onde as competências profissionais no cuidado dos doentes cresceram muito. Que mais valia ou que algo de muito próprio as irmãs trazem? É uma pergunta pertinente, padre, mas nós tocamos com mão todos os dias, tenho que lhe dizer. Nós, nos nossos ambientes, nós sentimos dos próprios utentes, dos próprios doentes, muitas vezes, nem que, às vezes é uma maneira de ir lá e virar uma almofada a um doente. Ele nota a diferença. Não é, sim, a profissionalidade é importantíssima e não podemos ficar atrás, de maneira nenhuma. Agora, não é só a profissão que vai à frente, é todo o amor e este carinho de mãe que São Camilo nos pede, que a gente tenta transmitir ao utente, ao doente, à pessoa que nos está à frente, no momento em que vamos dar. Nós temos que dar tudo de nós, não só o que sabemos, mas é o que somos que nós temos que dar. Também tem que inventarem algumas formas novas para irem atenção aos doentes, e isso assim. Muitas, padre. Hoje como hoje, há muitos idosos, não é? O idoso de uma vez não é o idoso de hoje. Primeiro porque é muito mais, tem muitas mais, é mais exigente. E não só. O idoso como só a idade é uma coisa. Agora, o idoso de hoje chega com muitos problemas psicológicos, psiquiátricos, que a assistência é completamente, é mesmo multidisciplinar, podemos dizer. E exige tanto, mas também dá muita satisfação, porque nós damos conta como eles dão. Por mais que nós tentamos transmitir, e nós damos formações para os colaboradores em todas as áreas, mesmo no espírito de São Camilo, porque São Camilo dizia que temos que ter 100 braços, porque nós somos poucos, seremos sempre poucos para o número de doentes que há no mundo, não é? Por isso dizia, e nós temos escolas de enfermagem, etc., para preparar pessoas para servir com o espírito de São Camilo. Porém, por mais que nós tentamos transmitir, a filha de São Camilo terá, e é este o nosso grande intento, não é? De marcar a diferença, porque os filhos têm que ser filhos, não é? Com certeza. Irmã Francisca, até agora estivemos a falar das filhas de São Camilo e agora iríamos para a sua própria história pessoal. Hein? Como é que encontrou as filhas de São Camilo? Como é que se encontrou com este carisma? O que é que a fascinou neste carisma a ponto de encontrar nele a sua vocação e se ter entregado a Deus neste carisma? Padre, eu, jovem de 14, 15 anos, estudei sempre com as irmãs franciscanas e sentia vocação religiosa, queria consagrar-me a Deus e sempre pensei que fosse
na congregação franciscana, que era a única que eu conhecia. Eu não sabia nem que existia São Camilo na igreja. Nunca tinha ouvido falar de São Camilo. E foi num dia, por acaso, eu saí do colégio, fui visitar o pároco, que estava bem de frente ao colégio, era a casa paroquial, eu a cumprimentá-lo e estavam ali um padre e uma irmã camiliana. Eu não sabia e o pároco, por necessidade, porque ele deveria ir celebrar isto no Brasil, ele deveria celebrar um funeral naquele momento, não sabia como dizer ali ao padre e à irmã, não tinha ninguém para estar, e ele disse, olha, a Francisca fica aqui convosco um bocadinho, eu vou celebrar o funeral e já volto. A Francisca também vai ser freira, entra com as irmãs franciscanas no próximo mês. E eu sentei-me com elas a conversar e eu até aquele momento, a meu intento era consagrar-me a Deus, não me importava o que eu fosse fazer. Só que naquele momento eu descobri, a conversar com eles, que eu poderia consagrar-me a Deus e não dar aulas, que não era o que eu gostava de fazer, por acaso. E era para aquilo que eu ia preparar-me, só que eu não queria dar aulas. Quer dizer, eu podia servir os doentes, podia fazer, pronto, ajudar alguém mais necessitado e, na mesma, dando-me a Deus, era aquilo que eu queria fundamentalmente. Por isso, foi um dia que abriu-me um inspirador muito grande na minha vida. E a partir dali, enamorei-me de São Camilo. Li a vida de São Camilo e fiquei enamorada de São Camilo. E convido a quem não conhece a vida de São Camilo a ler, e eu estou disposta a enviar o livro para onde quiserem, mas vale a pena. A vida de São Camilo é fascinante, enamora, porque ele não nasceu santo, como eu disse antes, ele viveu 25 anos sem pensar em nada, perdeu tudo, toda a sua herança, perdeu tudo no jogo, perdeu tudo, não pensava em nada, não queria saber de nada, até que quando conheceu Deus, disse, basta, não mais mundo, só Deus me basta, e entregou-se totalmente no serviço dos outros. Sim, e nesta história, o que é que a irmã se reviu nesta história? Não, o serviço, a doação aos irmãos doentes. De eu poder não estar num colégio a dar aulas só, não porque não me parecia, eu achei que era, não sei, senti-me muito mais voltada a ir, a estar na cabeceira de um doente, de uma pessoa grávida, de um velhinho, achei que era dar mais de mim. Foi como eu senti naquele momento que estar numa escola, parecia-me que era... Diante de uma turma, sim, de muitas turmas. Sim, que não é fácil, eu admiro as irmãs que estão. E vejo hoje, às vezes eu digo, se calhar não teria paciência para os alunos de hoje, em vez para cada um na sua vocação. Sinto-me totalmente realizada na minha, graças a Deus. Muito bem, irmã Francisca, se alguma jovem quiser conhecer e porventura se sinta também cativada por se tornar a filha de São Camilo, que características é que deve ter? Um grande desejo de dar-se a Deus e aos outros. Porque a caridade é o nosso prato de cada dia. Primeiro, e o risco de vida que nós professamos com o voto começa em comunidade. Por isso, a disposição a dar a vida mesmo à irmã que me está ao lado, no serviço cotidiano de casa, nas coisas mais comuns, nas coisas mais fáceis. Por isso, um desejo grande de entregar-se a Deus, de ser de Deus, não é? E de dar-se aos outros, de servir os outros. Sim. Isto é um grande... As irmãs têm no hábito uma cruz vermelha. O que é que isso significa? A cruz vermelha, primeiro tem uma história. Sobre o branco. A cruz tem uma história, porque São Camilo nasceu de uma mãe de 60 anos, que antes de ter o filho, teve um sonho e viu este filho guiando um grupo de pessoas com uma cruz vermelha na frente, que ela pensou, morreu, porque a mãe morreu deixou o filho muito jovem, ela morreu pensando que o filho ia ser um chefe de bandidos, que era o que havia naquela época. E São Camilo depois escolheu a cruz vermelha em consideração a este sonho da mãe, mas também para significar o encontro do sofrimento de Jesus e do sofrimento do doente que nós temos na frente. Muito bem, obrigado, irmã Francisca, por nos dar a conhecer todas estas histórias da vida. E obrigado também à vossa congregação por terem colaborado para que aqueles que nos acompanham pudessem conhecer mais profundamente este segredo deste carisma. E vamos também obrigado por nos abrirem as portas do seu coração e da sua casa
para nos acompanhar neste programa. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si, sobre todos aqueles que vivem consigo em sua casa ou sobre todos aqueles que frequentam a sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com o Senhor Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.